muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, no último vlog eu falei pra vocês sobre o simulado Bernoulli, eu perguntei pra vocês se era bom ou não. Eu imprimi o dia 1 e o dia 2, eu fiz uma quantidade legal de... Eu só fiz o do dia 1 completo, tá? Eu corrigi e tal, achei muito bom, recomendo, tá? Vou mostrar pra vocês. É esse aqui, eu achei no grupo lá do Telegram. E esse aqui é o dia 1 do Bernoulli. E o dia 2, que eu tô fazendo aos poucos. Eu não sei dizer, eu fiz uma quantidade legal de acertos, não sei dizer pra vocês se eu sou boa ou se a prova que é fácil, tá bom? As questões são extremamente parecidas com o estilo cobrado do Enem. Gente, eu tô na aula 11 de matemática, dominando a função exponencial, equações e inequações na prática. Função exponencial. Eu estudei isso, fiz exercícios, assisti a aula de 50 minutos, e esse foi um estudo de matemática de hoje, tá bom? Agora eu vou estudar humanas, filosofia e sociologia, né? E de manhã até a hora do almoço eu estudo filosofia e depois eu sigo estudando sociologia, ok? Hoje, dia 2 de março, vai ter a segunda chamada da UFSCar, que é a faculdade dos meus sonhos, a Federal de São Carlos, ok? Pra quem não sabe, eu quero fazer psicologia, então eu tô no meu primeiro ano de cursinho, espero que seja o último, obrigada, de nada. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a 4 módulos de filosofia antiga, e agora eu vou pra filosofia medieval, gente, e aí só vem pedrada, ok? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? É um capítulo bem curto, ó, as aulas. Acabou. E os azuis são exercícios, as últimas são simulado. Então, eu vou começar com filosofia medieval, introdução, e depois eu vou pro Santo Agostinho, gente. Sejam muito bem-vindos a... As pessoas, né? A origem... Acabei de ver a aula sobre antropologia, e agora tem aqui os exercícios, 20 exercícios desse capítulo, e aí eu faço só os do Enem. Aqui tem de outros vestibulares, mas eu procuro fazer só meu foco principal, como é o Enem, então eu vou procurando fazer só eles, né? Democrático, onde o poder está nas mãos do povo. O regime autoritário, onde há uma concentração de poder. Às vezes... Essa noite. Interessado? Eu conheço a cena política de Berkeley. São todos alunos da pós em filosofia e comunistas, falando de integração. Você não liga pra integração? Eu quero votar. Oi, gente. Agora é de noite, de segunda-feira ainda, e eu tô fazendo aqui o simulado do dia 2 do Bernoulli. Gente, vocês acreditam que eu nem acabei o simulado deles, e eles já lançaram outro simulado. Esse é o simulado 0, e aí eles lançaram o simulado 1. E, gente, eu tô amando que eles estão lançando toda hora. Eu gostei muito desse simulado, eu acho que ele é um ótimo método pra treinar, botar na prática, né, o conhecimento. Gente, e o meu terror, que naturezas e matemática. Eu não me considero uma pessoa ruim em matemática, pelo contrário, eu já tive notas muito boas no ensino médio de matemática, e eu sinto que o meu raciocínio em matemática é muito bom, porque eu consigo identificar rápido o que eu preciso fazer, as contas que eu preciso relacionar, enfim. Só que, gente, a matemática do Enem, ela é complexa porque tem pouco tempo e é muita questão. Eu preciso muito aumentar minha quantidade de acerto na prova do segundo dia. Ai, e vai ser uma tarefa difícil. Semana passada eu não estudei química, porque sexta-feira é meu dia de estudar naturezas. E aí eu estudei física e biologia. Só que, gente, quinta-feira foi o dia que lançaram Bridgerton. Gente, e eu
amei essa série. Eu tava, tipo, louca pra assistir. Pra mim, a quarta temporada foi a melhor, que é essa agora. Eu me identifico muito com os personagens, tipo assim, eles são, eles são eu. Eu sou eles são eu. Eu tô muito ansiosa pra fazer o simulado do SAS também, que eu fiz durante o meu terceiro ano todo, porque a minha escola era do sistema SAS, então eu fazia na escola. E algumas pessoas me recomendaram de fazer o SAS no meu último vídeo. E eu acho muito bom. Prepara muito bem. E esse do Bernoulli também tô achando bem legal, gente. E é isso, gente. Eu quero muito aumentar minha quantidade de acertos do segundo dia, porque eu acho que o do primeiro, claro que tem como melhorar sempre, mas o primeiro dia da prova do Enem, eu consigo me virar muito bem, né? Oi, gente, bom dia. Hoje é terça-feira, um dos meus dias favoritos de estudo, porque hoje é dia de linguagens, e aí eu estudo artes, estudo inglês, estudo interpretação de texto e literatura, que são matérias que eu gosto bastante, principalmente arte, eu sou completamente obcecada e fascinada por arte. E aí eu vou estudar hoje. E ontem eu acabei esquecendo de olhar a segunda lista de chamada da UFSCar, que eu falei pra vocês que eu tava ansiosíssima. É porque eu tava assistindo o filme Oppenheimer, que foi uma recomendação da minha professora de atualidades da plataforma do Ferreto, a Thaís Formaggio. E ela recomendou esse filme, que eu estava estudando sobre guerra. E aí o filme Oppenheimer, ele passa, né, numa narrativa de Segunda Guerra Mundial, né, com o ataque de Hiroshima e Nagasaki no Japão. Então, eu vou ver agora a segunda lista de espera de chamada. A segunda lista de chamada, não de espera. Gente, eu acabei de ver a segunda chamada da UFSCar no curso de psicologia e chamaram mais novas 13 pessoas. Então, 13 da lista oficial desistiram. E aí, da primeira chamada. E aí a nota de corte era 763, chamaram para uma pessoa, a última pessoa da segunda lista de chamada foi de 750 e poucos, 3, sei lá. Que continua alta, como eu já imaginava. Gente, agora eu vou estudar. Eu estudo o dia todo hoje. Eu estudo na plataforma da Fernanda Pessoa, linguagens. Então, eu começo com artes. Nossa, meu favorito, com certeza. 88. O nível de desigualdade nosso se mantém. E aí, assim, o grande do Enem, falando sobre Firmina, que era uma espécie de parenta. Gente, eu tô assistindo a aula da Fernanda Pessoa, dela analisando o Enem 2024. Eu tô com a minha prova aqui, de 2024. E eu tô vendo, ela tá analisando pela questão do RI, teoria de resposta ao item, olhando, tipo, na régua, qual que é a mais fácil e mais difícil. A mais fácil não, mais acertada e a menos acertada. E aí eu tô comparando as respostas, enfim, vendo ela resolvendo a questão por um olhar de uma professora de letras, né? E ela tá me motivando super, que ela tá falando, tipo, como se ela... Porque essa aula ela fez em live, e aí ela tá, tipo, super motivando a galera, porque essa aula ela fez ano passado, só que eu não fiz o curso dela ano passado, né? E aí ela tá falando, tipo, que a gente super consegue acertar 90 questões do primeiro dia. Pra quem não sabe, o Enem tem 90 questões, tá? Tem 2 provas em 2 dias. A primeira prova tem 90 questões e a segunda prova tem 90 questões também. E ela falou que a gente é super capacitado pra tirar 90 na primeira prova. E é literalmente o meu sonho. Tá bom? Meu sonho, gente, com certeza. E agora são 9h20, meu intervalo é 9h30, ok? Essa aula é 1h30 de aula. E ela tá na terceira questão ainda. E tá no minuto 50. Então, eu tô corrigindo, ó, o meu Enem 2024. E aí ela tá na terceira questão mais acertada, que foi essa aqui, do romantismo. E aí eu tô anotando a habilidade, a competência, enfim. Ela falou que não precisa decorar
qual que é a competência, habilidade, enfim, mas você precisa identificar qual é, pelo comando, se a questão é fácil ou difícil, e você tem que ter uma noção se as pessoas vão acertar muito ela ou não, pra você não errar a questão fácil e acabar com a sua TRI, tá? Então é isso que eu tô fazendo agora. Eu acho que tem muitas aulas dessa, e essa aula é do tipo que eu mais gosto, que é o tipo que o professor fala que se eu assistir essa aula, vai aumentar meus acertos. Então, tipo assim, é a minha favorita. Então, eu vou terminar de assistir aqui. E é isso. Beijos, bye. Gente, sem brincadeira, eu passei 5 horas assistindo hoje, 5 horas de hoje, assistindo as 3 aulas sobre a prova de linguagens de 2024. Cada aula com quase 2 horas. Gente, eu tô zero reclamando, tá? Mas, tipo assim, é porque eu tô falando isso porque eu tô cansada. Mas, gente, essa foi uma das melhores aulas da minha vida. Eu revisei todas as questões de linguagem de 2024, até as que eu acertei, eu li de novo. E algumas eu percebi que eu acertei, assim, por pura... Gente, eu fiz o Enem, esse Enem que eu mostrei pra vocês, é o Enem original que eu fiz, que, tipo, eu fui na escola, sentei na cadeira, tipo, o Enem original mesmo, tá? Então, eu analisei os meus acertos de acordo com a pressão que eu estava no segundo ano do ensino médio, que é a prova de 2024 eu fiz durante o segundo ano. Então, isso aqui foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu sinto que, assim, obrigada. Obrigada. Simplesmente obrigada. E aí, eu analisei todas as questões e, gente, ela analisou os microdados do Enem pra ver o quão, por exemplo, a porcentagem de acertos dessa questão. E aí ela classificou, ela corrigiu na ordem da mais fácil até a mais difícil, tá? E, gente, eu acertei as 2 questões mais difíceis da prova de 2024, que era a questão da... Eu vou mostrar pra vocês. Era a questão da máscara. Eu acertei a questão da máscara, que foi a 49 mais acertada, ou seja, a 49 mais difícil. E a questão mais difícil de todas, que foi no ranking, foi a 50 mais acertada, que a professora que corrigiu disse que era impossível, e eu acertei. E eu errei a 9ª questão mais fácil. Eu errei. Aqui eu coloquei todas as questões que eu errei por nível de dificuldade, tá? Então, aqui é um bilhete / xingamento pra mim. E eu errei. Aí eu errei uma questão fácil, que foi a 9ª, que é do ranking do 1 até a questão 13, são as mais fáceis. Não na ordem da prova, tá? Tendo em consideração o TRI e o... Não é tipo, a questão mais difícil não vai ser a última, entende? Ela tá misturada, as questões. Enfim, gente, eu errei uma questão fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões médias, que são as azuis. E 1, 2, 3, 4, 5 questões difíceis, tá? Eu achei que teve uma coerência, Eu acho que se eu tivesse acertado a 9ª, que eu errei, que era a fácil da prova, a minha nota teria aumentado muito. Porque eu acertei a 50, que é a mais difícil da prova. E eu errei a 9ª mais fácil. Sabe? Se eu tivesse acertado a 9ª, eu acho que estaria tudo bem. Ou se eu tivesse errado a 50, a minha nota talvez aumentaria. Eu deixei de estudar inglês pra estudar interpretação de texto, né, da prova.
Mas eu gostei muito de ter estudado ela. Gente, que raiva! Olha. Good night, everybody. Gente, eu acabei de chegar em casa, já tomei banho, lavei meu... Não lavei meu cabelo. Acabei de chegar em casa, botei meu pijama. E na academia, na esteira, eu ia estudar... Tava estudando inglês, só que aí não tava dando certo porque eu tava andando na esteira e aí eu tinha que prestar atenção no vídeo e etc. Então, eu não amei. Aí eu fui jogar Roblox enquanto eu tava de esteira, porque sim. E aí, gente, agora eu tô pensando em estudar matemática com a prova antiga de 2024, já que não lançou na plataforma do Ferreto a correção de matemática 2025. E é isso aí, porque eu tô meio desesperada com matemática, gente. Pelo amor de Deus, eu preciso ir muito bem em matemática. Todo dia é um bom dia pra estudar matemática se você estuda pro Enem. Esse é o dilema. Então, agora eu vou estudar matemática, que é minha prova antiga, na plataforma do Ferreto. Vem aqui. Vem. Esse Túlio. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, eu tô muito ansiosa hoje é dia de redação. Quarta-feira é dia de redação e eu tô muito ansiosa pra ver a aula de conclusão, tal. E esse é meu caderno de redação, do Ursinho Pooh. Ele era do 3º ano e aí eu só fiz uma capa nova. Curso Fernanda Pessoa. Vamos buscar. E virou o meu caderno. Aqui eu treinei as introduções. E, gente, eu gosto muito do dia de redação, que é um dos dias mais importantes, né, para os estudos do Enem. Matemática e redação, com certeza. Gente, eu acabei de finalizar os 2 textos. Esse aqui é do endividamento e esse aqui é das pessoas neurodivergentes. E aí eu já enviei pra correção. E é isso aí, gente. Aí agora eu vou... Aqui tá meu caderno de redação. Olha que bagunça, gente, que tá minhas anotações. Aqui é o do ensino médio, do 3º ano. E aqui é o da Fernanda Pessoa, né? E aí hoje eu estudei a conclusão, que foi... Aí eu anoto repertórios e tudo mais. Aqui eu anotei a conclusão. E aqui eu tô colocando os meus repertórios. E aí, tudo que eu tô ganhando de novo repertório, eu tô colocando aqui, gente. Repertórios, muito bom. Gente, os textos que eu fiz, com certeza, não foram os melhores da minha vida. Eu já fiz muitos textos melhores que esse. Mas eu acho que eu tô meio enferrujada, sabe? Porque eu fiquei 3 meses sem escrever, que eu tava esperando a nota do Enem e tal, porque a última vez que eu escrevi uma redação foi no Enem mesmo, foi em novembro. Então, eu tava meio enferrujada. Aí, até eu pegar, gente, as manhas que eu tinha, vai um tempinho, gente. Mas eu estou muito satisfeita por esses ser meus primeiros textos, depois textos completos, porque eu já tinha feito treino de introdução e treino de desenvolvimento, que eu já enviei pra eles, inclusive, já recebi o feedback. E aí, esses são os primeiros textos completos, ok? Então, é isso, gente. Minha mão tá doendo muito, porque fazia muito tempo que eu não escrevia, né, tantos textos. E eu escrevi 2 de uma vez, hoje passei a limpo 2. Então, é isso. Olá, pessoal! Hoje é quarta-feira, eu acabei de chegar em casa, fui na psicóloga. Agora, às 7 horas da noite, eu vou assistir uma live da Fernanda Pessoa. E eu decidi já acabar esse vídeo, gente, porque já tá muito grande. Então, muito obrigada por você que assistiu. Espero que eu tenha incentivado vocês a estudar
né? E confiar firme nos seus sonhos, que eu sei que é difícil, gente. Estudar é uma coisa difícil, principalmente pra quem não tem gosto pela educação, assim, tipo, não tem vontade do conhecimento, estudar é uma coisa muito difícil. Mas continuem firme, ok? Muito obrigada. Tchau, gente. Deixa o like, se inscreve, por favor. Por favor. É isso. Estamos juntos nessa. Obrigada. Tchau.